Veja, o conjunto dos números reais ele é ordenado. Isto significa que você pode comparar quaisquer dois números reais usando desigualdades. Em outras palavras, você pode dizer que um determinado número é menor do que outro ou que um número é maior do que outro. Assim, sejam A e B números reais. Então você diz que o número A é maior do que o número B quando A menos B é positivo. Você vai dizer que A é menor do que B quando A menos B é negativo. Você vai dizer que A é maior ou igual a B quando A menos B é positivo ou zero. E você vai dizer que A é menor ou igual do que B quando A menos B é negativo ou zero. Geometricamente, quando você diz que A é maior do que B, significa que A está à direita de B. Ou seja, numa reta real, A maior do que B significa isso, A à direita de B. Ou que B está à esquerda de A. Interpretações análogas para os demais casos. Por exemplo, quem é maior? Este número ou este? Não sei. Eu vou pegar menos 1,234 menos esse outro número, menos 1,235. Isto é igual a menos 1,234 mais 1,235. Ora, 1,235 menos 1,234 é a mesma coisa que 0,001, que é maior do que zero. Logo, menos 1,234 é maior do que menos 1,235. Justamente isso. Esse aqui é um A e esse aqui é um B. A diferença dos dois deu positiva. Então eu estou aqui, ó. Eu estou nessa primeira situação. O A vai ser maior do que o B. Esse é o A, esse é o B. Dados menos 4,004 e menos 4,002, quem é maior? Faça isso como exercício, por gentileza. É sempre possível você comparar dois números reais quaisquer por causa de uma propriedade muito importante desses números, que é a lei da tricotomia, que diz o seguinte: sejam A e B números reais, somente uma das seguintes expressões é verdadeira. Ou A é menor do que B, ou A é igual a B, ou A é maior do que B. E é por causa dessas desigualdades que nós podemos descrever o que nós chamamos de intervalos de números reais. Descreva e represente geometricamente os intervalos para as desigualdades. Por exemplo, quando você escreve x menor do que 3, x menor do que 3 descreve todos os números reais menores do que 3. Geometricamente, eu estou falando o seguinte: todos os números menores do que 3 significa que eu estou considerando todos os números à esquerda de 3. Então você está falando deste conjunto aqui. Então isto é a representação geométrica de um intervalo. Letra B. Menos 1 menor do que x menor ou igual a 4. Então esta dupla desigualdade representa todos os números reais entre menos 1 e 4.
só que excluindo o menos 1 e incluindo o 4, porque aqui diz x pode ser igual a 4. X é menor ou igual a 4. Então, isso aqui, geometricamente, é o seguinte. Aqui a nossa reta real. Em algum lugar você vai colocar uma bolinha aberta, que vai representar o menos 1. Então aqui seria 0, 1, 2, 3, até chegar no 4. Aí no 4 você vai colocar uma bolinha fechada. Você está dizendo que menos 1 tem que ser menor do que todos os x. Ou seja, o menos 1 tem que ficar à esquerda de todos os x. E por outro lado, o x tem que ficar menor ou igual do que 4. Então o x tem que ficar à esquerda do 4. Significa que todos os valores do x têm que ser compreendidos neste intervalo aqui. Essa é a representação geométrica. A bolinha aberta no menos 1 é pela ausência da igualdade nesta posição, e a igualdade aqui aparecendo no 4 significa que a bolinha tem que ser fechada no 4. Então todos os x compreendidos entre menos 1 e 4, excluindo o menos 1 e incluindo o 4. Escreva os intervalos usando desigualdade e represente geometricamente os números entre menos 4 e menos 0,5. Neste caso, a resposta é você colocar menos 4 menor. Você quer todos os números entre menos 4 e menos 0,5. Todos esses números você representa por um x, e isso também tem que ser menor do que menos 0,5. Geometricamente, temos o seguinte. Então, vou colocar aqui o menos 4, representado por uma bolinha aberta. Aqui é menos 3, menos 2, menos 1. E aqui é o 0. A gente sabe que menos 0,5 está entre menos 1 e 0. Bem aqui. Todos os números entre menos 4 e menos 0,5 sendo representados nessa faixa. Os números reais maiores ou iguais a 0. Esses números você vai representar por x, maiores ou iguais a 0. Então, a desigualdade é essa daqui. X maior ou igual a 0. E, geometricamente, a bolinha agora é fechada no 0. Se tu está dizendo que x é maior ou igual a 0, é porque x tem que estar à direita do 0. Então, como nós estamos vendo, as desigualdades, elas acabam que definem intervalos sobre a reta real. Eu vou mostrar só mais uma situação para a gente colocar mais notações. Por exemplo, se você pegasse x maior ou igual do que 2, menor ou igual do que 5. Então, você está falando deste intervalo aqui. Então, aqui 2, fechado assim. Aqui tem o 5, né? Aqui 3, 4. Você está falando desse intervalo. Ó. Só que este intervalo você pode representar assim. Geometricamente você pode representar assim. Mas tem outras representações para intervalos. Você pode ainda usar uma notação assim. Você coloca um colchete no 2, vírgula, 5, fecha colchete. Então isso aqui é outra notação para representar o intervalo formado por todos os elementos entre 2 e 5. Isso daqui você pode representar ainda como o conjunto de todos os x reais, tal que o x é maior ou igual do que 2 e menor ou igual do que 5. Esse tipo de intervalo ele é bem interessante. Ele é chamado de intervalo limitado. Além disso, ele é fechado. Então, a gente disse que isso aqui é um intervalo fechado e limitado. Fechado por conter os extremos do intervalo. Quando isso acontece, a gente dá essa nomenclatura. Fechado.
Então vamos ver os intervalos limitados. Sejam A e B números reais, com A menor do que B. Então, a primeira possibilidade é o intervalo fechado em A, fechado em B. O tipo desse intervalo é fechado e outras representações para este intervalo são essas aqui. Quando está dessa forma, é melhor ler A menor ou igual do que X menor ou igual do que B. Ou então assim, você coloca uma reta, o A é menor do que B, o cochete significa que o A e B vão fazer parte do intervalo, e eu estou falando de todos os X aqui dentro. Pronto, então o intervalo é esse. Uma outra possibilidade é você colocar parênteses no A e no B, assim. Isso aqui é um intervalo aberto. Significa que eu estou falando de todos os valores reais entre A e B, só que A e B a gente não inclui. Outras representações para este intervalo vão ser você colocar um colchete ao contrário no A e um colchete ao contrário no B. Ou então você coloca A menor do que X menor do que B. A ausência da igualdade diz que as extremidades não fazem parte do intervalo. E geometricamente, deixa uma bolinha aberta no A e uma bolinha aberta no B. Outra possibilidade é você ter um intervalo assim, fechado no A, aberto no B. Então isso aqui é um intervalo fechado à esquerda e aberto à direita. Outras representações você pode colocar assim, fechado em A, aí no B, no lugar do parênteses, você pode colocar um colchete ao contrário. Na questão da desigualdade, você pode dizer que A é menor ou igual do que X, o que está incluindo o A, e o X é menor do que B, não está incluindo o B. E geometricamente, bolinha fechada no A, bolinha aberta no B. O intervalo é esse aqui. Outra possibilidade é você ter um intervalo aberto no A, fechado em B, ou seja, um intervalo aberto à esquerda e fechado à direita. Outras representações, você pode colocar o colchete ao contrário no A, aqui o B fica com o colchete normal, você pode ter o A menor do que X menor ou igual do que B, e aqui a reta, né? Aberto no A, fechado no B. Assim. Todos esses casos você poderia ter utilizado, por exemplo, o intervalo fechado. Deixa eu pegar aqui, esse último aqui. Assim. Você poderia também dizer assim, que isso é o conjunto dos x reais, tal que A é menor do que X, menor ou igual do que B. É outra notação possível, poderia ter sido usado em cada um desses pontos. Perceba que eu tratei aqui todas as possibilidades para intervalos limitados, que a grosso modo significa um intervalo que vai ter as duas extremidades, sendo que T no sentido de que elas aparecem aqui, em cada um deles, né? Mas essa bolinha pode estar fechada ou aberta. Enfim, você vai ter que ter as duas bolinhas para o seu intervalo ser limitado. Explicando assim de uma forma bem grosseira isso daqui. Uma outra possibilidade seria você pegar assim, x menor do que 2. Significa que você tem aqui a reta real, aqui o número 2. Como x é menor do que 2, eu estou falando desse intervalo aqui. Este intervalo ele é aberto. Aberto significa que a extremidade desse intervalo não está sendo incluída.
ele não contém o extremo 2. Esse intervalo você pode descrever ele assim. Você coloca um parênteses, aí menos infinito, coloca o 2, fecha o parênteses. Então você está considerando todos os valores de x menores do que 2. Então veja que aqui é 2, 1, aqui 0, aí menos 1, né? E assim por diante. Quer dizer que você vai à esquerda do 2, passando por toda essa turma aqui, e essa coisa está indo para menos infinito. Esses são os chamados intervalos ilimitados ou não limitados. Vamos ver todas as possibilidades para eles. Então você vai inicialmente considerar o intervalo fechado em A mais infinito, assim. Esse aqui é um intervalo fechado. Por que que é fechado? Porque você está incluindo a sua extremidade. A extremidade aqui é o ponto A. E aí tu tem outras representações. Simplesmente você pode colocar x maior ou igual do que A. Ou então você traça uma reta, marca fechando aqui o ponto A e pinta todo mundo que está à direita de A. Então você vai pegar todos os números maiores do que A e isso vai até mais infinito. Mais infinito significa que você vai pegar todo mundo que está à direita de A. Todo mundo. Então, esses valores vão crescendo, crescendo até mais infinito. É o que está à direita. Analogamente, esse aqui é um intervalo aberto. Aberto porque a sua extremidade não está sendo incluída. E para outras representações, você coloca simplesmente x maior do que A. Poderia colocar assim o colchete ao contrário, ó. Assim. Aqui no lugar de colocar o parênteses, você poderia colocar o colchete ao contrário também. E a notação geométrica, bolinha aberta no A, pintando todo mundo à direita do A. Este intervalo é um intervalo fechado, que pode ser também representado assim, né? X menor ou igual do que B. Todos os valores de x que estão à esquerda de B. Assim. O B agora tem que ser incluído. Todo mundo à esquerda de B. E finalmente é este intervalo aqui. É um intervalo aberto. Pode ser representado por x menor do que B. Ou assim. Bolinha aberta no B, pintando todo mundo à esquerda de B. Poderia também ser representado por menos infinito assim, B, no lugar do parênteses, colocando o colchete ao contrário. Vamos ver alguns exemplos. Assim, menos 6, 3. Aí aqui eu vou colocar o parênteses. Ele é limitado e fechado à esquerda e aberto à direita. Ele é fechado à esquerda porque o menos 6 está sendo incluído no intervalo, a extremidade esquerda, e a extremidade direita, que é o 3, não está sendo incluído. Então, por isso, ele é aberto à direita. As duas extremidades aparecem, estão bem definidas aqui, por isso ele é um intervalo limitado. Geometricamente é assim. Você vai deixar aqui aberto no 3, aí tem aqui o 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, e aqui o 6 você fecha a bolinha. Esse é o intervalo. Já este intervalo, aberto em menos infinito, aberto em menos 1, é a desigualdade x menor do que menos 1. Ó, menor. A extremidade menos 1 não está sendo incluída.
Isso significa que aqui tem que ser menor. O intervalo é ilimitado porque você só observa uma extremidade no teu intervalo e ele é aberto. Geometricamente é fácil, né? Coloca o -1 como uma bolinha aberta e vai pintar todo mundo que está à esquerda, ó, todos os x à esquerda de -1. X menor do que -1. Todos esses valores aqui são menores do que -1. Como o -2, o -3, né? Etc. A desigualdade -2 menor ou igual do que x menor ou igual do que 3. Essa desigualdade é um intervalo fechado. Então isso é o intervalo fechado -2, 3, assim. Colchete no -2, colchete no 3. As extremidades -2 e 3 aqui sendo vistas e a igualdade significa que elas são incluídas, por isso o intervalo é fechado. Como as duas desigualdades estão claramente aparecendo aqui, esse intervalo também é limitado. Geometricamente, você traça uma reta, bolinha fechada no 3, aqui tem 2, tem 1, tem 0, tem -1, aí no -2 fecha a outra bolinha, pinta todos os elementos entre -2 e 3, assim. Bem, você pode ter outros tipos de intervalos, né? Aqui a reta real, vamos colocar aqui o 0, e aí eu pinto para cá e eu pinto para cá. Então este intervalo é o que nós denotamos por, veja que à esquerda do 0 tu tem o menos infinito 0, aberto, né? O 0 não faz parte. E tem essa parte também à direita de 0. Então você coloca união 0 mais infinito. Então veja, o 0 ficou aberto sempre aqui, ou seja, ele não faz parte. E quando você coloca esse símbolo de união, você está considerando esse pedaço juntamente com esse outro pedaço. A desigualdade que representa esse intervalo seria x menor do que 0 ou x maior do que 0. Em matemática, esse ou significa união. Poderia ser uma coisa assim, -1 aqui, 3 aqui. Aí você pinta só esse pedaço e só esse outro pedaço. Então, nesse caso, você teria o menos infinito, -1, aberto, união com esse outro pedaço aqui, que é colchete, né? Porque está fechado no 3 a infinito. Você escreve isso assim, x menor que -1 ou x maior ou igual a 3. Se você colocasse x maior ou igual a 3 e x maior ou igual a 4, você está falando de... Então aqui é fechado no 3 até mais infinito. Em matemática, o i é interseção com esse outro aqui. 4 a mais infinito. Então você estaria fazendo a interseção de dois intervalos. O primeiro deles seria este. O segundo deles seria este. Interseção é você olhar para o que tem em comum entre este e este intervalo. Então a parte comum é essa daqui, né? A partir do 4, você tem aqui e você tem aqui. Então, aqui embaixo você tem, esse intervalo representado por essa interseção, que por sua vez também pode ser representado por essas duas desigualdades, né? E não sei se vocês repararam, mas o conjunto dos números reais, ele pode ser representado pelo intervalo de menos infinito a mais infinito. Toda a reta real vem de menos infinito até mais infinito.